rápidos possíveis aí. Ok, então... O Alexandre, só por causa da pauta, eu queria sugerir uma redação na portaria. É portaria? Sei lá como é... O que é aquilo? Não sei, qual das 300 coisas que a gente tem hoje? É aquela que a gente... Do credenciamento, recredenciamento e descredenciamento. Tá. Nessa eu queria propor uma Beleza, até ela sugestão. vai estar para discussão mesmo. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Essa é a 42ª reunião do colegiado. E, então, para efeito de gravação, nós temos as justificativas da ausência dos professores Amaury e professora Renata. E aí, eu queria, então, aproveitar a presença do André para a gente poder olhar o ponto que é uma das questões que a gente tem que olhar aqui hoje, que é o pedido de credenciamento do professor André Abreu. Qual que é o meu ponto? Eu não coloquei ele aqui na pauta, mas está o documento aqui do André, vocês viram lá. Então, André, a gente está no meio, na verdade, de uma revisão da nossa resolução sobre credenciamento e recredenciamento, mas, de qualquer forma, como o seu pedido, inclusive, é anterior, e a gente ainda não tem resolução, inclusive, aprovada, vamos ver se aprovamos ela hoje, creio que todas e todos tiveram acesso. O André apresentou um projeto, fez um resumo do seu currículo, das suas publicações, do grupo de pesquisa que ele coordena já há um bom tempo, o GCIP, e, enfim, e aí, então, eu queria que o André pudesse falar um pouquinho sobre a proposta dele, e aí a gente deliberar. Então, boa tarde a todos e todos. Eu resolvi, depois de conversas longas com alguns dos professores do programa, que me aconselharam em algumas coisas, me disseram sobre caminhos, sobre possibilidades, e especialmente por causa do momento, né, em que me parece que existe uma mudança em relação aos professores da linha 1, eu considerei que pudesse ser um momento mais propício para um pedido de participação de credenciamento. E até conversando com a Flaviane anteriormente, poderia ser a qualquer título, mesmo de colaborador ou de titular, o que for. A minha vontade é participar, de alguma forma, do programa. Também achei que seria um momento oportuno depois que eu vi o edital e vi que tinha menos vagas para a linha 1, então também achei que seria interessante de estar nessa linha na medida em que poderia eventualmente oferecer vagas também. Formulei aí a documentação seguindo a resolução 2 de 2017, aí eu juntei os documentos conforme ela, com as exigências que dela constam, inclusive a verificação dos requisitos objetivos de produção, de publicação, de grupo de pesquisa e tal, e formatei uma espécie de proposta de uma disciplina que eu achei que teria a ver com as discussões que são relacionadas à linha 1 e que pudesse dialogar, de certa forma, com as pesquisas, tanto da professora Flaviane, quanto do professor Leonardo, que me parece que são aqueles com quem eu teria mais proximidade nesse momento, olhando de fora, né, sem conhecer muito por dentro. Então é isso, assim, eu propus uma discussão sobre seletividade e invisibilizações, né, que eu acho que seria algo bastante dentro do que é a linha. E é isso, acho que é isso. Então, a minha vontade é participar, a que título for, né, independentemente de como, do espaço que seja possibilitado, da vaga que seja possibilitada. Muito bem, André, obrigado. Eu vi o pedido, tá? O André juntou bastante coisa, eu gostei muito da proposta da disciplina optativa que o André indica, mas de qualquer forma ele também já se colocou, né, na disponibilidade para ofertar, inclusive, uma disciplina já existente, além da sugestão de uma nova disciplina eletiva. Com relação, não há dúvida, né, com relação à questão da produtividade que o André vem fazendo, inclusive da pesquisa junto aos alunos de graduação, os congressos, inclusive do GCIP, toda a produção decorrente.
Então, enfim, estamos em discussão. Está sem microfone, tá? Não? Sem Não estou discussão? ouvindo a Natália, não. Não, eu falei que eu já posso votar. Eu já estou. Não, a única coisa que eu posso falar, assim, de testemunho pela análise das questões, especialmente também das orientações que o André tem feito, é que elas conversam muito com aquilo que é a proposta do programa, e que eu acho isso um dos pontos mais importantes, né? A gente, no momento que a gente está, não ter um professor desconectado do que a gente já está fazendo, especialmente porque a nossa meta é, obviamente, conseguirmos, né, professor Alexandre, a nota 4, para podermos apresentar o doutorado, né? Então, acho que a gente tem duas questões, uma, acho que talvez ter adiantado o André nisso não corrobora, que é a questão do professor Mário ter pedido descredenciamento e do pedido da professora Margarete, né? Então, eu acho que essas razões justificam ainda mais a necessidade de uma recomposição mais breve possível, para não haver um descompasso entre as linhas, né? Eu, você e Natália somos da mesma linha, né? Os professores que estão ausentes hoje são da linha 2, né? Então, a gente pode atestar aqui a nossa pequenez em determinadas questões, mas não em todas, né? Porque no colegiado nós estamos aqui presentes, fortes. Então, acho que ele tem a aderência necessária. Acho que a necessidade de aprimorarmos a interlocução entre os professores da mesma linha é um ponto necessário, né? Que no início foi com o que dava para a gente fazer, né? Do jeito que a gente conseguiu, e agora a gente talvez tenha a possibilidade de fazer isso com mais qualidade nesse diálogo. Então, assim, em termos conteudísticos, até por ser uma das pessoas que teria naturalmente uma interseção forte com os temas que o André propõe, eu só tenho a dizer que é muito bem-vinda a participação dele. Eu acho que uma coisa que eu lembrei agora, quando o André falou inclusive da questão dele com o Leonardo, é que inclusive atualmente ele está orientando, né, uma mestranda nossa, que é orientada pelo Leonardo, que mostra também já essa aderência com o que a gente vem fazendo. Então, mais alguém? Representação discente? O Anderson como servidor. Pessoal, deixa eu ver se minha internet tá péssima, tentando mudar de lugar dentro de casa aqui para ver se melhora. A representação docente acha super pertinente também. O André chegou a conversar comigo, né, André? Cheguei a conversar com alguns discentes também. O que me foi levantado foi justamente isso que você acabou de falar, Alexandre. Ele já tem até uma coorientação e tem sido ótimo para a coorientanda dele, que super manifestou que seria ótimo, né? Ele está sendo fundamental no trabalho dela, então acho que para os discentes consideram todos que seriam excelentes mesmo. Eu sei, o Anderson, na verdade, ele não está podendo falar, só fazer constar aqui que ele está com um problema de garganta, mas então estou lendo aqui a mensagem. Eu sei, Anderson, eu vou precisar que você projete depois esses requerimentos aqui para mim. Por favor. Sei que a gente tem acesso, mas se você puder depois fazer isso. Ok, pessoal, então em votação, aqueles que são favoráveis, enfim, permaneçam como estão. Algum voto contrário? Abstenções? Não, então está aprovado, André, e extremamente bem-vinda a sua vinda ao programa. Eu acho que a gente tem muita coisa para pensarmos juntos, e não só aí com Flaviane, que é a sessão do penal, não, né, mas também
Natália, eu, o Léo você já tem o contato, mas enfim, a gente tem muita coisa para tratarmos juntos aí. Quem sabe, inclusive, retomar aquela questão que eu vivo falando com você sobre a questão, e você pesquisa sobre isso, né? A questão lá do pessoal de medida, como chama? Medida de segurança, o que a gente faz com esse povo, enfim. Acho que isso é uma questão boa para a gente pensar mais para frente. Além do que, acho que aproveitar o doutorado dele em História. Claro, claro. Eu acho que nós temos uma proximidade muito grande com a história, mas com pouca formação, né? Então, aí a gente vive brincando, né? Que o pessoal do direito gosta de escrever sobre história sem ter nunca tido nada, né? Então, acho que tem muita coisa para agregar aí em termos de base teórica que seria importante. E me parece que, como a gente não tem nenhuma determinação específica na atual resolução, a resolução que eu estou propondo, inclusive, eu proponho que os novos membros entrem no primeiro momento como colaboradores e não como professores efetivos. Mas na nossa atual resolução, a gente não tem nenhuma questão com relação a isso. Como a Flaviana, inclusive, já adiantou, a gente tem aí uma dança das cadeiras aí para deliberar, inclusive, sobre elas. A minha proposição, inclusive, é que o André entre aí com o professor do co-permanente, inclusive, já. A gente tem um precedente, Alexandre, que é a Mauri ou não? Se eu não me recordo. A gente chegou a discutir isso. Foi você também, Natália? Eu e a Mauri. Eu fui a última da Karine também, a gente chegou a discutir. Não, mas a Karine entrou como colaborador. Ah, então. Eu fui a última que entrou. Agora o André como permanente direto, né? Muito feliz. Okay. Eu acho que o momento justifica. Sim, sim. Muito feliz, muito feliz. Valeu, então, André. Obrigado. E se você quiser continuar, tá? Obviamente, fique à vontade. Vou sair. Agradeço muito a confiança. Aguardo instruções. Pode começar a escrever, meu filho. Não tem outra coisa, não. A principal instrução é essa. Produzir. Vamos produzir. Continuar fazendo, na verdade, né? Você já tem fazendo. É o primeiro grande caminho. Obrigado. Valeu, André. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Ok. Como próximo ponto de pauta, eu queria resolver as coisas que são mais rápidas de serem resolvidas, do tipo homologação das inscrições do mestrado, que é uma questão da gente só dizer se concorda ou não com as homologações que foram feitas pela comissão. Da comissão estamos aqui, Natália e eu. Com relação ao André, você disse, Anderson? Ah, não, tá, com relação à homologação. Tá, entendi. A Natália apresentou agora há pouco, o Anderson saiu porque ele está envolvido aqui na questão, tá? Nós tivemos aí, deixa eu abrir, nós tivemos, aqui, 90 e quantos, Natália? Você tem os 93. 90, é porque teve inscrição triplicada, né? Teve uma inscrição triplicada. Deixa eu projetar aqui o mapa das homologações. Tá só por número, então não tem problema, né? Tá só por número de inscrição, então não tem problema. Então, a gente teve alguns indeferimentos. Você quer falar, Natália, assim, em geral, quais foram os indeferimentos? A grande maioria dos indeferimentos foram projetos com mais de 10 páginas, né? Que o requisito do edital é lá o anteprojeto com até 10 páginas. E a gente teve uma questão na banca que foi a parte do preenchimento do barema, né? Que foi uma inovação que foi colocada agora nesse edital, só que ela não ficou de forma muito nítida, né? E aí a banca entendeu, né, que é um outro momento para analisar, não agora, né, na inscrição. E os outros casos de indeferimento, além desse item 2.11, pessoa que fez mais de uma inscrição, o 3.3D é a página, né, a quantidade de página, e a gente teve pessoas que não apresentaram o histórico, não apresentaram, né, alguns documentos específicos lá pedidos no edital. Mas foram poucos indeferimentos.
Assim, a coisa do número de páginas é inacreditável, faltar documento também é inacreditável, porque isso está muito claro no edital. Com relação à pessoa não ter preenchido o barema, eu conversei com a Natália anteriormente, me parece que isso não é um caso de indeferir, foi uma inovação do edital desse ano, mas não acho que seja o caso de indeferir. Desde que ela tenha juntado os documentos, comprovantes aí, acho que é o caso de mandar para frente, né? Botar para frente. Bom, instrução. Alexandre, Diga. é só, mas aí também não tipo assim, essa ausência vai estar em termos da irregularidade convalidada, né? Então, não vai discutir isso no futuro, é a minha pergunta. Porque acaba que a gente vai ter que conferir de qualquer jeito, mesmo que os que apresentaram a pontuação, né? Não, eu estou falando disso porque essa discussão sobre o número de páginas aconteceu no edital passado, num outro momento. E foi péssimo, porque a pessoa já tinha feito uma prova, já tinha uma expectativa, aí a pessoa tende a recorrer com mais força. Então, assim, eu acho muito bom a gente tirar todos que estão com elementos formais, mas que são formais, mas que desigualam, né? Porque é o argumento mais forte, né, Alexandre, que a gente discutiu na outra comissão foi esse, ou seja, se você usou 12 páginas, você teve 2 páginas a mais para conseguir argumentar aquilo que os outros. Então, você quebra a isonomia. Então, acho que isso é patente, a gente já está com isso muito bem consolidado na questão. E aí, então, essa daí vai ser simplesmente aqueles que não preencheram, a gente vai fazer isso internamente no programa, não é isso? Porque se só não preencheu a tabela, eu acho que isso é de só menos importância. A questão do número de páginas do projeto, para mim isso agora está resolvido, ou seja, quem teve deferido agora, se lá na frente o professor vir que tem mais páginas, eu acho que não é o caso mais de deferir esse projeto, não. Quer dizer, já está resolvido isso aqui. Né? Porque já teve essa Até fase a de olhar questão da isso. identificação também, né? Quem tinha identificação. Exato. Então é isso. Podemos votar aí? Alguém quer... Quem é favorável, então, permaneça como está. Alguém é contra? Ou quer se abster? Flaviane caiu. Mas ela tinha votado antes, então já vou contar o voto dela aqui. Então, aprovado com a abstenção do secretário administrativo. Deixa eu avisar ele aqui para ele voltar. Bom, vamos lá. A gente tem aqui ainda, deixa eu só voltar aqui na minha pauta. A gente tem aqui a aprovação dos relatórios e dos planos de trabalho de estágio de docência. A gente está, deixa eu parar aqui essa apresentação, a gente está revisando isso, a comissão de bolsas está propondo uma nova metodologia, um novo procedimento aí com relação a como é que como se apresentam as propostas de estágio de docência e os relatórios finais, porque isso parece não estar totalmente claro nas normas que a gente tem atualmente. E sempre gera discussão, e há algum tempo atrás o colegiado tinha deliberado de transferir essa competência para a comissão de bolsas. No entanto, existe uma resolução da UFOP, relativamente recente, que diz que quem tem que aprovar tanto os planos quanto os relatórios é o colegiado. É uma função absolutamente burocrática, mas até que a gente mude isso, eu preciso usar a norma, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, muito rapidamente, a gente tem a seguinte situação. Com relação aos planos de pessoas que começaram a fazer estágio de docência nesse semestre, a gente tem esses aqui. Tá? Todos esses foram apresentados para o colegiado e, então, a primeira coisa é dizer se a gente aprova esses planos. Alguém é contra aprovar os planos? Não? Ué, a Lorena, me orientando, não apresentou?
Mas Ela é tá o fazendo plano ou é o o relatório? plano Plano mesmo? que Uai, ela tá pois fazendo com o é isso Frederico. que a gente estava tentando ver. Eu não vi o da Lorena na lista dos meus e-mails. Você tem você recebeu o plano dela no e-mail da secretaria, Ana? Você pode conferir para mim, por favor? Professor, eu posso tirar uma dúvida ou aqui não é o momento oportuno? Assim, Uai, pode, Felipe, diga. é porque eu estou fazendo estágio de docência esse semestre, só que chegou ao meu conhecimento que eu tinha que enviar o plano de trabalho diretamente para o departamento de direito, não para o Sim. colegiado. Aí por isso que meu nome não está aí, eu acredito. Então você precisa, sim, mandar para o colegiado, para o DEDIR e para a gente. Ao mesmo Aqueles que tempo. mandaram somente para o DEDIR e o DEDIR já aprovou lá por provimento da coordenação, eu vou aprovar aqui também, vou propor que seja aprovado aqui também. Mas o que a gente está estabelecendo, inclusive de procedimento, e o Anderson e a Betânia estão conversando nesse sentido para alinhar, é que para as novas turmas, que os alunos apresentem um plano para o DEDIR e para a gente. Tá? Entendi. Então, para o seu plano ser aprovado aí, Felipe, eu preciso que você apresente lá para o DEDIR e para a gente, na verdade. Entendi, vou providenciar isso ao máximo. Ok. Anderson falou que tinha colocado o da Letícia no Drive, mas eu não tinha recebido, Anderson, por isso que eu tinha pedido para você atualizar aí a lista. E o Anderson vai verificar o da Lorena. Então, além desse, a gente tem o da Letícia. Quem que é o orientador dela? Alguém? Você sabe, Anderson? Ou a representação discente aí, sabe? Letícia da Renata, tá. E aí, enquanto o Anderson procura o da Lorena, a gente tem com relação aos relatórios de estágio, a gente tem a seguinte situação. Todas essas pessoas, todos esses que estão aqui em vermelho, eles pediram aprovação dos relatórios lá no DEDIR e já foram aprovados com provisão do DEDIR, essa 213 de 2021. Que também inclui aqui o Carlos, a Eloá e o Frederico. Agora, no caso da Ana Carolina, da Lígia e da Márcia, não consta, aliás, no caso da Lígia, o Anderson me falou, né, Anderson? Foi por telefone, eu não guardei aqui. No caso da Lígia, que você falou que já tem a aprovação do EDI, que foi feita numa outra provisão? Está procurando lá da Lorena. Enfim, a gente tem a Letícia. Tá, beleza. Então, no caso da Letícia, está resolvido. É isso. Porque eu tinha até entendido que o departamento ia mandar tudo que tinha passado lá na Assembleia, não foi, não? Mas, Agora na verdade, o departamento, a Betânia mandou. E ela mandou esse da Letícia, que foi feito à parte. Mas da Letícia, então, é relatório. Eu estou colocando ali como se fosse plano, né? Ela mandou o da Letícia e mandou uma provisão, que eu até coloquei aqui no Drive, que é essa provisão. Provisão número 203 de 2021, em que o departamento aprovou alguns dos requerimentos. Só que não estão todos. E essa que é a minha questão aqui. Da Ana Carolina, da Lígia e da Márcia, eu não recebi, por parte do departamento, uma provisão. Tá, o Anderson vai procurar aqui. Então, a minha proposta com relação aos relatórios é de a gente aprovar aqueles que estão na provisão do DEDIR, assim como aqueles que também foram apresentados para a gente. E com relação à Ana Carolina, a Lígia e a Márcia, a gente, na verdade, comunicá-los para que eles peçam a aprovação lá no DEDIR, para depois a gente aprová-los no segundo momento aqui no colegiado. Ok?
Essa é a minha proposta aí com relação a eles. Os demais a gente aprovaria. De acordo aí? Natália, Flaviane. Ok. Flaviane, tá aí. Ok, Ana Laura. Tá. E aí, Anderson, você procura aí, por favor. Deixa eu ver aqui o que o Anderson falou. Então, se ela encaminhou só para o DEDI, a gente não recebeu resposta ainda. Então Eu já mandei mensagem para ela perguntando, mas ela não me respondeu ainda não. Tá. Eu preciso que ela mande para a gente. Eu sei que para o DEDI foi o próprio Federico que enviou, sabe? Mas aí eu não sei daqui para a posta. Tá. Então, eu vou fazer constar em ata que foram aprovados estes e esses outros que estão marcados aí com asterisco em amarelo, pedir para eles, enfim, encaminharem para o DEDI para que eles possam ser aprovados aqui também. Tá? Ok. Eu tinha invertido o ponto a pauta por causa do André e esqueci que, na verdade, o nosso primeiro ponto de pauta, na verdade, era a aprovação da ata da 41ª. Tem alguma questão com relação à ata da 41ª que vocês queiram apontar ou podemos aprová-la do jeito que ela está? Não sei se eu acho que eu coloquei ela aqui no Drive, não coloquei? Mas eu achei que eu tinha colocado. No Drive da reunião não tá, não. Não? Uh-uh. Vai. Deixa eu ver aqui. Onde que eu coloquei essa? Tá. Eu acho que eu vou ter. O Anderson tinha me mandado. Anderson, não estou localizando ela aqui também no meu computador. Não sei o que eu fiz com essa ata. Mas se você puder me mandar de novo aqui pelo WhatsApp, por favor, eu coloco ela em votação mais para frente. Eu não queria deixar nenhuma ata sem aprovar, porque eu quero colocar todas no site à medida que, sem deixar nenhuma para trás. Próximo ponto de pauta é a apreciação do pedido de coorientação da aluna Lígia Machado Terra. A Lígia, ela está pedindo... Deixa eu achar o pedido dela aqui. Você quer que eu relate, Alexandre? Pode ser, é Flaviane. Ela está pedindo a coordenação do professor titular da Universidade Federal de Goiás, Fernando Dantas. O Fernando, ele tem uma trajetória de pesquisa com a questão do direito indígena e ela trabalhará com o impacto do desastre de Mariana junto à comunidade indígena dos Krenaks, especialmente pela possibilidade do uso da justiça restaurativa. Então, por essa razão, eu entendi, como orientadora dela, que ela precisava de algum apoio para a questão. E não poderia me furtar a convidar o Fernando, que é uma pessoa muito próxima do programa, ele tem toda a história desde o congresso, do segundo congresso do constitucionalismo latino-americano, que foi realizado na UFOP, antes mesmo da gente ter desse programa e que, de alguma forma, germinou algumas questões. Então, achei que era importante, não só para a Lígia, mas para a memória do nosso próprio programa. E o Fernando, de forma graciosa e voluntária, aceitou a proposta e já participou, inclusive, do seminário, né? Alexandre estava participando e já deu um show lá e que não precisa nem falar. Então, eu acho que é muito importante e vai ser muito bom para o programa. Eu também sou favorável à coorientação. Fernando dispensa apresentações. Então, acho que ninguém é contrário, então aprovado aí o pedido de coorientação. Eu vou me abster, sabe? Porque ela é me orientando. Ok, com a abstenção da Flaviane. Eu estava aqui no Drive, eu não tinha visto. Mas eu vou daqui a pouquinho colocar a ata.
mas eu queria aprová-la hoje ainda assim, nem que eu leia e a gente aprova para não ficar nada para trás, nenhuma ata para trás, colocar todas no site. Eu queria submeter, aí é relatado por mim mesmo, a aprovação de um ad referendo que eu dei sobre a pesquisa empírica da aluna Juliana de Souza Ramos. Então, a Juliana apresentou uma proposta de pesquisa empírica, ela precisava submeter isso ao comitê de pesquisa, como é que é? Comitê de ética em pesquisa. Eu aprovei a de referendo, queria submeter, então, enfim, ao referendo de todos e todas aqui, se concordam com a aprovação da pesquisa empírica da Juliana, orientanda da Flaviane também, não é, Flaviane? Na verdade, ela é orientando da professora Margarete. Verdade. Da Margarete. Ela está trabalhando com homens agressores em caso de violência doméstica e eu, em virtude da disciplina de metodologia, acabei intervindo na questão porque estava meio que faltando um subsídio jurídico maior. Ela estava sendo orientada pelo Bruno, e aí eu mesmo pedi para o Bruno para abrir mão e para eu assumir, porque eu achava que eu poderia contribuir mais com ela do que o próprio Bruno, e ela ela concordou, o Bruno também, Margarete também, está todo mundo resolvido, e ela é psicóloga, e ela já trabalha dentro do serviço de acolhimento da comarca de Mariana, não com homens agressores, mas em outra atividade. Então, ela tem uma experiência, uma condição de conduzir essa pesquisa, por isso que eu fiz muito esforço dela, o mais rápido possível, passar pelo comitê de ética, sob pena de não conseguir dar tempo de fazê-la. E aí eu queria até fazer uma parte... nós temos na turma do ano passado 2 alunos que não são graduados em Direito. Uma é a Juliana e o outro é um menino que é arquiteto. Eu acho que ele orientando... Eu acho que ele orientando da Karine. Eu, como professora de metodologia, percebi que eu acho, sinceramente, que talvez a gente precisava discutir a possibilidade de alguma disciplina de graduação para alinhamento deles, porque talvez só a coorientação por um professor do direito é pouco para o tanto de especificidade. É esse menino aí que o Anderson falou, Gabriel. Acho que a gente não é ponto de pauta, mas aí depois, se vocês quiserem anotar isso, acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso no futuro próximo. Ok, vamos pautar isso numa próxima reunião, pegar e conversar com eles, né, ver os orientadores e colocarmos isso. Na PUC eu sei que existe isso, né, pessoas de outros, que vêm de outros cursos e vão para o direito, eles precisam fazer algumas disciplinas, enfim, eu acho que é uma questão para a gente pensar no nosso caso também. A gente precisava era descobrir o que tem na UFOP sobre isso antes de decidir, que a minha... Eu já até tinha te falado sobre isso, né? A minha dúvida, acho que a gente precisa pesquisar dentro da pró-reitoria o que tem. Tá. Eu vou fazer essa pesquisa e eu apresento numa próxima reunião nossa. Mas, então, com relação à aprovação do referendo aí, vocês referendam? Tá referendado? Ok? Eu, obviamente, me abstenho, né, porque fui eu que dei a decisão. Hoje, inclusive, já assinei até a folha de rosto da plataforma da saúde lá, aquela plataforma horrorosa, plataforma Brasil, sem já teve o desprazer de fazer pesquisa e submeter naquele negócio lá. Então, está aprovado. Bom, aí a gente tem a deliberação aqui sobre 2 pedidos de mudança de status, né? O professor Mário Nogueira, que está com a gente aqui desde o início, desde do grupo emergente, ele pediu, então, seu descredenciamento, porque ele está se dedicando ao mestrado e doutorado da filosofia, e a professora Margarete, que está querendo também se dedicar mais à educação e ao mestrado e doutorado lá na educação, então ela pede uma mudança de status dela no momento de professora permanente para professora colaboradora.
E aí, então, a questão agora é a gente deliberar sobre isso. Eu queria saber o que vocês acham, o que a gente... enfim, qual que é a opinião de vocês e se a gente já pode votar. Eu acho que a gente tem que registrar com o colegiado agradecimento a ambos, porque sem a presença deles a gente não teria conseguido a autorização, né? E nós demoramos 3 ciclos, né, de APCN para autorizar, então acho que, de alguma forma, num primeiro momento, eles foram pessoas muito importantes para nós, né? Então acho que o colegiado e o programa precisa reconhecer isso e agradecer. E eu acho que eu entendo que o professor Mário, o descredenciamento dele é necessário, porque ele, pela ausência de uma produção aderente, ele está gerando um transtorno para o nosso programa. Então, acho que, por um lado, é bom, mas, por outro, a gente tinha que pensar sobre a questão da disciplina que ele ministra, né, e que está na nossa grade. Então, o que a gente faria se ele continuar? Porque eu acho que eu não sei se a disciplina é conjunta com o programa da filosofia, o Alexandre. Originalmente não, mas assim, desde o início, o Anderson falou sim. O Bruno, na verdade, oferece a disciplina que seria a disciplina obrigatória de linha, né? E o Mário ficou com a disciplina optativa. O Mário estava ofertando essa disciplina junto com o pessoal da filosofia, mas a disciplina é nossa, sim. É que, na verdade, ela é dividida como uma disciplina que ele oferece lá na filosofia. Né? Pois é, e como ficaria isso? O pedido do Mário é no sentido que a disciplina dele não seja excluída do nosso programa, eu acho que isso é plausível. Agora, ela fica com uma disciplina optativa aberta para professores do nosso programa ofertarem, se quiserem. Né? A gente tem, inclusive, atualmente um aluno que eu estou supervisionando de pós-doutorado, que é o Paulo Rocha, e ele, de repente ele pode até pegar essa disciplina, se for o caso. Isso, é isso que o Anderson falou. Porque, na verdade, a gente fez uma inversão logo no início do programa. Porque como o Mário tem mais experiência que o Bruno, ele foi colocado originalmente como sendo o professor da obrigatória de linha. Só que desde o início houve essa inversão. Então, a disciplina que ele dá atualmente é optativa. Portanto, é uma disciplina a menos, mas, por outro lado, a gente está entrando com o André, que ano que vem, então, vai ofertar uma disciplina optativa, né? Então, a gente fica elas por elas nesse sentido. A professora Margarete vai continuar as orientações, finalizar todas as orientações até pelo menos o ano que vem, quando então, espero que não, mas quando então ela deve pedir aí sim seu desligamento definitivo. Aí eu concordo com o Flaviano, vou fazer constar isso em ata, a contribuição deles para o programa é imensa, né? Todos os alunos, todos os ex-alunos, principalmente da Margarete, só sabem elogiá-la, né? Tem, enfim, um carinho enorme pela Margarete. E a disciplina que ela já dava na educação, né, é impressionante como é que ela caía com uma luva, assim, com a proposta do programa lá no início, enfim. Então, é isso. Por mim, a questão é só da gente aprovar, então, o desligamento do professor Mário e a mudança de status aí da professora Margarete. Alexandre, só uma coisa, quanto aos orientandos do Mário, ele tem algum ainda ou não? Só para a gente ele ter já certeza. Ele já não tem já uns dois ciclos, então não é problema. No caso da Margarete, ela vai orientar até o final os atuais. Ok, então. E aí a gente chega na questão da resolução. Da resolução de credenciamento. Deixa eu só projetá-la aqui. E eu sei que ela eu sei que ela pode, é uma resolução grande, né? E eu queria, a Flaviane já falou que tem algumas coisas para falar sobre ela. E eu queria ver também que outras sugestões, enfim, está só abrindo aqui, que outras sugestões vocês têm. Eu mudei algumas coisas para adequá-la à nova CEP, né? A gente estava desatualizado com relação à CEP, já viemos sendo cobrados sobre isso já há um bom tempo. Aliás, só para registro, o nosso novo regimento interno ainda está no COMPEP,
Não houve reunião do Compep esse mês, então no próximo mês é que ele deve ser apreciado, tá? Com relação às normas de credenciamento e recredenciamento, eu coloquei em vermelho as partes que eu mudei e, basicamente, né, o que a gente fez de mudanças aqui foi aumentar um pouco a exigência, né, com relação à produção, mas não é nenhum aumento absurdo, né? Ao invés de eu dobrei aqui a exigência, né? E mudei a questão do pedido de credenciamento, colocando que a pessoa que for credenciada vai ficar pelo prazo de 1 ano com o professor colaborador, para depois haver uma nova deliberação do colegiado, tá? A questão aqui, sim, a questão da produção, que estava apenas como uma produção por ano, e aumentei para 2, e eu ainda acho que ainda acho pouco, mas enfim, a gente pode ir caminhando aos poucos, né? Eu cheguei a dar uma olhada na resolução da UFMG, do programa de direito, né, do mestrado da UFMG, que ela é draconiana, assim, né? Ela é bastante, um nível bastante alto, eu acho que a gente pode caminhar antes de chegar lá. E uma sugestão que foi dada aí pela secretaria e com a qual eu concordo plenamente é essa de que todos os professores, a gente é um corpo docente relativamente pequeno, somos um programa pequeno, então, de todo professor participar de pelo menos uma das comissões do programa. A gente fica sempre pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas entrarem, e acaba que quase as mesmas pessoas muitas vezes participam de várias comissões. Eu, por exemplo, vejo Natália e a Mauri em todas as reuniões do programa. Então, ou é da seleção ou é da comissão de bolsas. Então, figurinha carimbada lá sempre, né? E a gente tem mais gente, né? A gente tem mais gente aí. O André, que acabou de sair, acabou de entrar, mas não está aqui presente, eu já vou enfiar ele em alguma comissão, inclusive. Ele não está sabendo disso ainda, né? Para além disso, algumas questões de redação, uma questão que eu acho que precisa ser regulamentada, a questão do professor ficar sem orientar quando que ele pode fazer isso e tal, porque a gente teve problemas com isso atualmente. E uma questão aqui só de norma transitória. Mas vamos lá. Flaviane, você tinha falado que você tinha uma questão de redação para mudar. O que era? Eu tenho 2 questões de mérito, okay, na verdade. A primeira é o que a gente faz com o professor em estágio pós-doutoral fora. O credenciamento fica suspenso. Acho que o recredenciamento, né? O que acontece com esse professor que sai por 1 ano, por exemplo, no seu caso? O que acontece com a professora que está em licença maternidade no período de recredenciamento? O que acontece com o professor que está em licença doença no período? Não, Nada concordo. disso está dito. Sim, e não tem nem na redação, nem na resolução atual, e eu também não pensei nisso na hora que eu escrevi. Mas isso está, inclusive, na ficha de avaliação da sim. área do direito como hipóteses onde a produção desses professores, mesmo com membros do corpo permanente, sequer vão ser computadas no cálculo da produção dos docentes do programa no quadriênio. Então, eu acho absolutamente necessário que a gente que trabalha com essas questões dê visibilidade a essas pessoas, especialmente. Eu vou falar porque eu sou vítima das 2 situações. Em 2019, eu fiquei 6 meses afastada em virtude de tratamento de câncer, e eu tive que ser recredenciada e tive que participar da trienal produzindo. Ninguém nem lembrou de que eu estava. Eu nem podia dar aula, porque senão eu ia morrer de H1N1. Eu estava suspensa e ninguém nunca falou nada. E no quadriênio passado, eu tive licença maternidade e ninguém nem quis saber disso, nem na UFOP. Por exemplo, na questão do tempo para você passar de professor
adjunto 2 para 3, não tem nenhuma clareza sobre isso. Então, acho que a UFOP já ressente disso um pouco, e eu acho que era importante a gente colocar isso como hipótese em que a gente vai suspender o prazo para o credenciamento ou estabelecer uma regra diferente para essa professora, no caso, né, do recredenciamento por produtividade. Eu acho que e para o docente doente também. Acho que direitos humanos para os humanos, né? Vamos lá, né? Por mim, ok. Eu, de fato, não me ocorreu e, na verdade, eu até deixei para que você fizesse sugestões no Google Docs, mas ok, eu concordo com a inclusão aqui no artigo em que está se referindo à questão de produção mínima, que é o artigo 4º, incluir aqui um parágrafo estabelecendo que as questões de produtividade não irão contar no ano em que o professor ou professora estiver afastado por licença-doença para pós-doutorado. Não é só isso não, sacanagem. Mulher com menino pequeno não precisa produzir igual quem está nativa. O que a gente pensa e defende hoje na CAPES por exemplo, as ciências sociais está dando 5 anos, ou seja, durante a infância, a infância dessa mulher. Então, acho que são coisas distintas. Uma questão do pós-doutorado, que é simplesmente o prazo para recredenciar não vai estar dentro do período de licença, porque senão tem lógica. Uhum. Os outros, a minha proposta é um pouco vai no sentido do que a ficha nossa fez no direito, dar a essa pessoa a uma imunidade por um período. Tá, mas qual que é a sugestão de redação? No caso de licença gestante, eu acho que abrir um artigo separado para situações especiais, porque senão, e aí falar, não se aplica o parágrafo tal, entendeu? E aí, quanto ao item produtividade, eu queria colocar também uma outra questão, que é o seguinte. Falar da regra da UFOP, para mim, e que ela é draconiana, eu acho que é falar de uma história de um quadriênio que não é esse, que é o quadriênio passado do produtivismo, onde tinha programas, inclusive, de iniciativa privada, onde o professor tinha que fazer 1.000 pontos por ano. A gente perdeu essa questão nessa ficha. Essa ficha, ela não tem a marca do produtivismo. O produtivismo, a produção total do programa vai gerar 6% do conceito total. E mesmo assim, com benefícios enormes frente aos quadriênio e triênio anterior, quanto à pontuação de livros e etc. Então, eu acho que o mais importante seria a gente se preocupar, eu até falei isso num evento que eu participei da Comissão de Autoavaliação e Planejamento, lá da Universidade do Rio Grande, que é o Salá que me convidou, que a gente precisa pôr essa análise a partir do modelo da ficha, onde o que mais vale é você ter uma produção aderente à área de concentração, à linha de pesquisa e ao seu projeto de pesquisa. Eu entendo tudo isso, Flaviane. Só que para a gente poder fazer essa avaliação de conteúdo, e ok, eu até entendo essa questão de não haver produção, não haver questão de... Tanto que a métrica aqui está muito baixa. Agora, para isso, e aí eu falo da minha experiência preenchendo Sucupira, para isso eu preciso ter alguma produção. Porque se eu tenho 0 produção, não tem aderência, porque tem 0. Tá, mas se você tiver... Me fala, o que eu faço preenchendo a ficha? O que eu faço quando a pessoa tem 0? Onde que está a aderência dessa pessoa que tem 0? Pois é, mas talvez, por isso que eu estou te falando, ao invés de aumentar por número, eu concordo com o que você está falando, eu sei o desgaste que é, e eu sei o desgaste que é a gente, como colegiado, reclamar, tá sempre batendo na questão. Eu concordo. Só que não adianta, por exemplo, ter um artigo B5
que eu acho que nem tem mais, agora é até B4, porque vai A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, eu acho. Tá errado ali. E até porque eu acho que o Qualis vai acabar até o próximo quadriênio, sinceramente falando. Eu acho que a tendência é essa. Então, assim, pôr um artigo numa revista que seja reconhecida pela área como uma revista de importância média dentro do coisa, mas que tenha aderência ao projeto ali. É muito mais importante a gente forçar os professores, porque se você não fizer isso, ele vai escrever sobre, que é a brincadeira que a gente fazia há anos no quadriênio, vai escrever sobre a qualidade do vinho Merlot para o tratamento oncológico e numa revista qualificada da nutrição, e a gente vai qualificar ele por causa disso. Eu concordo com você. O que, na verdade, eu acho que a gente pode melhorar a redação, dizer que a produção ela tem que ter aderência com a área, com a linha de pesquisa e com o projeto de pesquisa e com a trajetória, usar exatamente o que está na ficha. Mas, para isso, eu preciso ter a exigência de que a pessoa faça alguma coisa. Sim, eu não estou discordando da exigência de fazer. Só acho que a exigência de fazer deve ser relacionada aos elementos da nossa produção. Não, eu concordo. É que, na verdade, eu não achei que, de repente, isso deveria estar na resolução de recredenciamento, mas eu acho que pode ser interessante, inclusive, se está, para já chamar a atenção dos professores para que eles devem produzir coisas que sejam aderentes. Mas o meu drama, você sabe disso, é chegar lá, preencher o trem e não ter o que colocar. O que é inaceitável para um professor. Eu concordo com toda a crítica ao produtivismo, mas o extremo oposto também de ter zero é dose, para não dizer outra coisa que está sendo gravada. Natália. Não, eu ia dar só uma sugestão, talvez, de redação mesmo, pensando no sentido de não colocar essa questão diretamente na produtividade, mas sim no momento do recredenciamento, sabe? Porque a gente pensar assim, quando soltar a questão do recredenciamento, se tiver em licença maternidade, se tiver em licença doença, se tiver afastado para pós-doc, entendeu? Eu estou falando para a gente fazer duas coisas separadas. Eu sou a favor de ter essa marcação política, né, que a produção não pode ser a mesma, mas colocar isso não ligado diretamente à produção, mas sim no momento do recredenciamento, sabe? Que é até uma outra coisa que eu ia dar de sugestão, lá deixa eu ver, no parágrafo 5º do artigo 3º, né, quando falo que o pedido de credenciamento, se aprovado, habilitará, né, para ele ser professor colaborador, após que o colegiado poderá reavaliar a permanência do docente, eu acho que reavaliar a pedido do docente também. Entendeu? Porque senão vai ficar uma obrigação para o colegiado, né, e às vezes o docente vai querer ficar só de colaborador. Então, eu não sei, sabe? Eu fico pensando, assim, institucionalmente, para facilitar para a gente, no momento posterior, que a gente trabalhe com a circunstância temporal, né? Com a impossibilidade do cumprimento do pedido de recredenciamento. E não somente com... né? A gente sabe que o nosso parâmetro está baixo, e mesmo assim... né, tem dificuldade de gente cumprir, mas, sabe, assim, é só uma sugestão para a gente pensar na forma de colocar. Ô Alexandre, mas o colaborador não deveria solicitar o credenciamento como permanente? É ele que pede. Sim, eu acho que... Não... Sim. E uma coisa que eu estou fazendo uma de advogado diabo dessa proposta, apesar de eu ser muito a favor dela, se a gente não tiver o número mínimo de docentes permanentes para propor o doutorado, a gente poderia abrir mão dessa regra ou não? Como assim? Porque essa regra nos obriga, por exemplo, a já ter um número maior de professores
para serem professores permanentes do programa no doutorado, porque o doutorado exige mais do que o número de docentes do mestrado para o APCN. Uhum. Então, se a gente tiver que recompor e não der tempo de recompor, porque a nossa regra de credenciamento diz que o cara primeiro tem que entrar como colaborador, e a regra de credenciamento é exigida durante o momento do APCN, nós podemos ficar com problemas às vezes. Entendi. Porque se você, por exemplo, não tiver dentro dos nossos professores permanentes, todos com condições mínimas para ir para o doutorado, para ser docente do doutorado, nós não vamos conseguir buscar fora, em doutores da universidade, alguém para colaborar para o projeto do doutorado. Entendi. Eu acho que talvez a gente possa mudar a redação dizendo que no processo de credenciamento, o colegiado vai deliberar se aceita o credenciamento e, em segundo momento, em ato contínuo, se vai aceitar o credenciamento como colaborador ou como permanente. Enfim, e aí abrir essa possibilidade todas as vezes, sempre o colegiado deliberar, não ser automático, porque atualmente é automático, né? Já vai direto com o permanente. O que eu queria, na verdade, é que a gente tivesse esse tempo aí, inclusive o colaborador ter um tempo para se ambientar ao programa, para então poder assumir as obrigações, né, de um permanente e tal. Mas, de fato, talvez depois que a gente já tiver aprovado o doutorado, a gente possa mudar a regra e ser desse outro jeito aí. Talvez, quando tiver aprovado o doutorado, porque eu já vi alguns programas que têm, né, o credenciamento é diferente para o mestrado e para o doutorado, né? Aí faz essa diferenciação depois. Sim, sim. Ok, então, com relação à redação, eu vou, na verdade, então, suspender a deliberação sobre essa resolução e eu queria ver, então, se até a nossa próxima reunião, eu vou deixar essa ata disponível em Google Docs. Queria que vocês, então, fizessem as sugestões no próprio arquivo, né? Qual seria a melhor redação aí, inclusive com essas questões que a Flaviane colocou, da licença gestante, da doença. Eu tenho só mais uma dúvida, Alexandre. Você podia explicar porque eu entendi uma coisa no item artigo 4º, inciso 4, provar publicação no biênio no caso de pedido de credenciamento, ou no quadriênio no caso de pedido de recredenciamento anterior por ano de pelo menos 2 produções bibliográficas. O que é? Está meio confusa essa redação e eu não consegui, na verdade, separar o joio do trigo. A gente não podia dividir para credenciamento é isso e para recredenciamento é isso. E o que é o biênio? Qual que é o termo inicial e o termo final do biênio? Porque tem programas, por exemplo, como a PUC, que o recredenciamento é anual e é em julho. Então, assim, tem uma data para todo mundo. Entendi. Na verdade, aqui, a única coisa que eu mudei aqui é aumentar para 2, mas a redação ela é mais ou menos essa no original. Pois é, mas ela é muito confusa. Qual que é a tradução disso? Acho que a ideia, no final das contas é que todo professor tem que produzir por ano, tem que ter pelo menos 2 produções por ano. E que isso vai ser avaliado. No caso de credenciamento, eu vou olhar os 2 anos anteriores, e no caso de recredenciamento, 4 anos, os 4 últimos anos. Mas, enfim, eu acho que isso também está na redação atual. Só que a redação atual fala um só. Mas isso não tem lógica. Quer dizer que você vai estar recredenciando a Flaviane por 4 anos? Quanto tempo vale o credenciamento? Por que eu, que já estou no programa desde o início, tenho que provar que eu produzi 2 produtos nos últimos 4 anos para trás?
E quem vai entrar nos 2 últimos? Isso é o que está atualmente, mas isso mas esse... Eu acho que a gente pode mudar, enfim. Essa que era... eu tinha 2 itens conteudísticos, que foram os 2 que eu falei, e esse que era redacional, porque eu já li e reli esse trem de trás para frente, de frente para trás, e consegui falar assim, gente, eu não consegui entender. Agora, na PUC, então, o recredenciamento de todos os professores acontece todo ano, em julho. E é numa data fixada para todos. Beleza. Porque E aí... isso ajuda na gestão do programa. Porque, por exemplo, na seleção do final do ano, se o professor não foi recredenciado, você não põe vaga para ele. Porque senão você cria um passivo, que é a obrigatoriedade do acolhimento dos alunos que estão vinculados à vaga daquele professor. Eu acho que vai precisar mesmo... Na verdade, desde o início, a resolução trabalha o tempo todo com as 2 coisas juntas. Mas eu acho que a gente pode separar mesmo, de fato. E eu gosto dessa ideia de ter um prazo fixo e olhar isso todo ano. E aí, considerar, na verdade, se é todo ano, considerar, na verdade, a produção justamente do ano anterior, né? Se for julho, por exemplo, de 2023, olhar a produção do ano de 2021. Mas a PUC ainda tem umas coisas assim. Se você, naquele ano, não produziu, você entra em, tipo, tarefa especial. E aí você faz um acordo com o professor e ele, nos próximos 2, produz o dobro. Olha que a PUC é uma instituição privada e ela não descredencia ninguém por um ano. Porque talvez deixe o nosso prazo de 2 anos, né? Oi? Era uma ideia. De 2 anos, entendeu? Que aí é mais ou menos o final da redação e não tem, né? Não precisa ficar tratando com tantas variáveis, sabe? Tá. Então, eu vou fazer isso. Flaviane, se você puder me mandar essa resolução da PUC, mas, de qualquer forma, eu vou deixar essa resolução no Google Docs para que todos e todas aí possam fazer suas sugestões, colocar sempre editado, com uma cor diferente e tal, e eu reapresento na próxima reunião para ver se a gente aprova, então, na próxima reunião. Tá. Então, a gente tem ainda os trocentos requerimentos de alunos, né, Anderson? Ô, Alexandre, você me desculpa, eu não pus no Google antes, porque eu achava que eram questões muito importantes. Sim, não dava para. Não era só redacional, era só que a gente precisava discutir um pouco mais. Eu não consegui participar da última reunião que a gente discutiu isso. Então, você me desculpa eu estar gerando tanto transtorno. Não, mas precisa mexer mesmo nisso. E essa questão da doença e tal, uma coisa que a gente já tinha debatido antes, precisa mesmo ter. Anderson, você tem aí os requerimentos? Você pode projetar para a gente? O último requerimento foi o da Elide, ok. Tá, beleza. Tá, esse foi o da Elide que a gente já deliberou, né? Tá, então vamos para o próximo. Requerimento de quem? Da Flávia, ok? Flávia Silva. Aproveitamento dos créditos referentes ao estágio de docência. Você aumenta um pouquinho, Anderson, a tela, por favor? Obrigada. Ok. Ela quer contar a tempo dela como docente para efeito de estágio de docência. Isso tem previsão regimental, inclusive, né? Eu nem precisa abrir, não, Anderson. Eu lembro quando a Flávia deu aula como substituta. Ela foi minha substituta. Eu lembro disso. Então, por mim, pode estar aprovado os demais aí.
Ok, Ana Laura, Flaviane, Natália e Anderson. Ok, aprovado. Da Flávia. Flávia também? Tá, a Flávia fez uma disciplina na filosofia da UFMG e ela quer que seja aproveitado o provimento dos créditos decorrentes nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 do regimento interno do programa. Tá, ela teve autorização do orientador dela para fazer essa disciplina? Abre para nós. Tá, mas esse aqui é o outro, Anderson. Esse aqui é o... Ah, tá. A parte de cima... Mas ela já cursou a disciplina ou está pedindo autorização para cursar? Ela já cursou. Já cursou. Agora, ela, na verdade, ela não tinha que ter pedido... Ela não tinha que ter comunicado ao colegiado antes de cursar a disciplina, não? É, porque o artigo 18, ele fala justamente isso, que a discente poderá matricular-se em disciplina não integrante, né, com anuência do orientador e aprovação do colegiado. E aí fala, né, que vai ser considerada eletiva, né, se a pessoa solicitar, é a carga horária. Pois é, a minha... A gente já teve decisão, assim, eu acho, não, de gente que já tinha cursado antes. Teve, não era uma orientanda sua, Natália? Não. A minha eu pedi para cursar. Pois é, mas aí quando a Ana Laura foi discutir aquilo, tinha um precedente, Ana Laura. Não lembro. O da Flávia que parece que ela... Ah, que é o caso da Michelle. Mas a gente não aprovou, eu acho, que ela não era, que ela já tinha cursado. A minha lembrança era essa, que o caso bateu várias vezes no colegiado, que eu acho que ela já tinha cursado, quis o aproveitamento depois e o colegiado não deu. Que foi... Ela então, não aproveitou como eletiva. Parece que a Flávia cursou essa disciplina em 2020, não é? É porque a questão concedeu o registro no histórico. Eu lembro disso. Ficava constando no histórico dela essa disciplina, mas não aproveitamento de crédito. Porque a questão de você fazer disciplina em outro programa é de você submeter primeiro ao colegiado. Porque, beleza, se o colegiado entender que essa disciplina tem a ver com o programa, aí eu posso dispensar os créditos, mas se não... eu, na verdade, com relação a esse pedido da Flávia, meu voto é pela não aprovação, porque, na verdade, ela tinha que ter aprovado isso antes, submetido isso antes de cursar. Mas o orientador dela não emitiu algum parecer falando que essa disciplina foi... Para inclusão no histórico, sim. Qual que é a declaração do Roberto? A pertinência de conteúdo com projeto de pesquisa. Ok, que tem pertinência com projeto de pesquisa, eu entendo que sim. Agora, a questão nossa tem pertinência de conteúdo com alguma disciplina do nosso programa, porque para a gente poder dispensar os créditos, é preciso que essa disciplina que ela cursou lá tenha pertinência com alguma disciplina nossa. É como é feito no colegiado de graduação. Você faz uma disciplina em outra universidade, você vem transferir de uma universidade, você pede dispensa. Mas para isso você precisa ter confluência aí dos conteúdos. E por isso que o pedido tem que ser anterior, né? A pessoa pode cursar se o colegiado já sabe que vai cursar para valer, né? Isso. Tendo o colegiado
muito definido. Mas tem resolução contra? Gente, eu não estou conseguindo, assim... Então, o artigo 18 lá fala que ela poderá se matricular em disciplina com com a anuência do orientador e a... Como é que fala? Anuência do coordenador e aprovação do colegiado. Aprovação, isso. Então, eu acho assim, eu acho que o ato é anterior, sabe, Ana Laura? É para a matrícula, o colegiado já tem que ter autorizado. Que é igual o Alexandre falou, igual lá na graduação, gente, eu lembro quando eu estava no colegiado, tinha muito pedido, né, o que acontecia para a pessoa, enquanto ela estava matriculada no direito, fazer disciplina em outra faculdade. Só que aí existem, por exemplo, para a graduação, regras mínimas. O aluno só pode, estando matriculado na graduação, cursar em outro curso que tenha a nota do ENAD maior ou igual à da UFOP. E antes tinha uma galeraça que saía para cursar. Eu sei, Alexandre, lembra, na UNIPAC, não sei, então. E aí o colegiado do direito começou a aplicar essa norma, entendeu? Porque a grande questão é que enquanto você é aluno da UFOP, você está submetida às regras do programa. Então, assim, a Flávia é aluna de que turma? Ela é 2020 ou 2021? 21. 21. Ela não era nem aluna do programa quando ela fez a disciplina. Ela não estava nem vinculada a um projeto, a um professor, ao programa, entendeu? Eu acho muito complicado. Meu voto também... Eu acho que a Flávia precisaria apresentar aqui é essa compatibilidade de conteúdo mínimo da disciplina que ela fez com algumas das disciplinas do nosso programa. Se é uma disciplina de filosofia, de repente, ou com a disciplina do Mário ou do Bruno. E aí a gente fazer essa análise, se for compatível, pelo menos minimamente compatível de conteúdo, o que eu acho muito difícil, que são programas diferentes, aí seria o caso de considerar os créditos. Se não, vai valer para ela a mesma regra que valeu para a Michele. Vai constar no histórico, mas não vai ter abatimento de crédito. Então, esse é meu encaminhamento. Os favoráveis aí. A representação discente é a favor do requerimento da Flávia. Ok, então, Flaviane. Estou vendo a Flaviane aqui. Diga. Eu estava com o chat aberto. Eu também. Eu concordo com o seu encaminhamento, Alexandre. Ok, o técnico administrativo aprova meu encaminhamento? Só para fazer constar aqui. Mas vou passar para ela. Beleza. Então, não foi aprovado esse segundo requerimento da Flávia com relação ao aproveitamento, com o voto contrário da representação discente e esse encaminhamento para que ela reapresente, enfim. Tá? Vamos lá, Anderson. Próximo é o povo que requer coisa, hein? Outro da Flávia? Não, Jordana. Do Jordano, se vocês quiserem, eu posso até relatar, gente, que eu até incomodei o Alexandre e o Anderson essa semana, porque ela fez o pedido no final de setembro, né, na semana lá da matrícula, e como o colegiado não teve reunião depois, e a disciplina lá já começou, é uma disciplina, né, do programa de pós-graduação em educação, que chama Seminários Temáticos 7, né, decolonialidade, aspectos teóricos, analíticos e propostas epistemológicas. É uma disciplina que eu que recomendei que ela fizesse, e aí ela já fez o pedido, né, ela fez o pedido antes da matrícula, para que fosse considerado, né, disciplina eletiva do nosso programa, né. E aí, inclusive, eu até pedi, né, para o Alexandre e para o Anderson que fosse considerado, né, um ad referendo para ela, que ela pudesse se matricular, porque já estava começando a ter trabalho na disciplina e tal, e aí qualquer coisa depois, se o colegiado não deferisse, né, desmatriculava ela. Mas aí tem manifestação minha também favorável já para ser matriculado como eletivo.
Beleza, então eu já tinha tido a minha decisão de referendo para possibilitar que a Anderson fizesse a matrícula. A gente tem então o voto da orientadora, Flaviane, Ana Laura, ok, Flaviane não estou vendo. Toda hora que eu abro o chat eu perco a Flaviane aqui. Ok, então Eu estou de acordo. beleza. Aprovado, então, o requerimento da Jordana. Vamos lá, Anderson. Ou referendado, na verdade, o requerimento dela. O Everton. Requer o aproveitamento da disciplina, direito. Ele já fez a disciplina. Já fez. Tá, a gente tem o caso do Everton, então, o mesmo caso da Flávia, né? E ele é aluno 2021 ou 2020? Porque senão é igualzinho, né? A Beza entrou em 2021 e fez a disciplina em 2020 e quer aproveitar ela. Ele é 21. 21 É o também. mesmo caso. Então, eu vou votar do mesmo jeito. Eu pedi para o Everton apresentar, então, na verdade, como ele foi antes de entrar no programa, ele não tinha como apresentar antes, né? Então, óbvio, ele fez, mas que ele então apresente aí a compatibilidade de ementa entre as duas disciplinas, entre uma disciplina do mestrado, provavelmente da Flávia ou da Mauri, né? Com o nosso programa, para que então a gente possa fazer essa análise. Aí só constar de novo, mesmo voto da representação discente, né, a favor do discente. Ok, então com voto contrário da representação discente. Próximo. Ana Luísa. Não, requerimento de estágio de docência tem a provisão então está aprovado. Isso aí está aprovado, não precisa nem se debater. Não, precisa não, Ana, precisa nem abrir. Se tem a provisão, a gente não vai ficar aqui deliberando mais do que isso. Eu só estou levando e trazendo isso aqui para o colegiado porque a resolução exige. Ana Carolina. Diga, Ana Laura. Eu acho que vai ser mais fácil eu falar o que é do que a gente ler, porque realmente é meio complicado. O que acontece? Essa aluna, ela fez mais disciplinas no período passado do que nosso regimento, vamos colocar assim, ele previa. O regimento fala que, agora me consertem que isso estiver errado, que o aluno ele deve cursar pelo menos 8 créditos em cada um dos primeiros períodos. Ela cursou 20 créditos no primeiro período. Então, ela não tem mais 8 créditos para cursar no segundo período. E aí, ela quer saber se ela está inadimplente com né, se a matrícula dela estaria errada, porque ela não tem mais créditos para cursar. Ela tem mais 4 créditos, né, de disciplina. Porque na 28, aí seria agora o depois o da dissertação. Então, ela já cursou todas as disciplinas. Basicamente, é isso. Ok. Se ela se matriculou nessa do direito do trabalho para acabar os 4 que ainda faltam, isso. Ela está matriculada em uma, e aí ela já fez todas, e agora vai faltar só a dissertação. É isso. Mas eu acho uma coisa, Ana Laura, que tem que ser levada em conta é o porquê que foi pensado 8 e 8. Né, para que o aluno não fique só por conta da disciplina, que ele já comece a se integrar na pesquisa, que comece, né, a fazer outras coisas. Eu acho que até para não virar um precedente aqui que derrube toda a razão da questão, né, das disciplinas obrigatórias estarem no primeiro semestre, de ficar. Né, mas eu acho que a gente teve muito também essa confusão
do calendário agora, Do né? Tinha calendário. muita disciplina eletiva no semestre passado e tal, então eu acho que a partir do ano que vem a gente já começa também a reorganizar, né, essas questões. E provavelmente também porque foram feitas online. Eu acho que se elas fossem presenciais, dificilmente daria conta de fazer esses trocentas disciplinas de uma vez, né? Uhum. Então, por mim, ok, está aprovado. Ela vai cumprir os créditos esse semestre com mais esses 4. Ok? Todo mundo? Ok, aprovado então. Vamos lá, Anderson. Vocês chegaram... Gabriel, Sena. Queria saber se tem algum requerimento que seja mais urgente, porque senão... Sai isolada. Porque senão eu podia aprovar esses negócios lá de referendo e a gente referendar esse trem na próxima reunião. Porque é requerimento demais. Mas só falta 10, se for só matrícula, assim, Eu já então, passa ok. de uma sei vez. de pelo menos 3 ou 4 que são matrículas. Tem um de adiamento, os outros eu não tenho Nossa, ainda tem certeza. gente pedindo adiamento. Vamos lá. Cursar disciplina letiva em outras instituições. Tá, o artigo 18. Ok, pode descer, né, Anderson? Anuência da orientadora, requer aprovação. Cursar disciplina Toques Especiais de Estudos Socioespaciais da Universidade de Juiz de Fora. Eu sou favorável. Tem a ver com a pesquisa, mas ele quer aproveitamento de crédito. A questão do aproveitamento de crédito é que me Não, deixa... é para constar o crédito como eletiva. Não é aproveitamento, não. Ok. Eu acredito que o caso deles seja igual ao da Jordana, que é para começar a fazer Só que é agora. outra instituição, né? Mas não faz diferença. Ok. Bom, ok, eu acho que então o mesmo caso da Jordana, né? Tá, ainda vai fazer, né? Não é o caso ele já ter feito e tá. Ok, por mim também podemos aprovar como aprovamos a Jordana. Beleza. Vamos lá, Anderson. Vamos ver se a gente consegue resolver tudo isso aqui. Isso, é igual da Jordana. Ok. Igual assim, né? Só que a diferença é que o da Jordana é aqui na UFOP, mas a resolução fala na UFOP ou em outras instituições, então não faz diferença. 101. Juliana Ramos, psicóloga. Já deliberamos sobre isso. É o pedido de coorientação. Já aprovamos já. Próximo. Lígia. Já Pedido de passou também. orientação também. A Lígia é a coorientação pelo Fernando, Pelo né? Fernando, né? Já aprovamos. Beleza. Já. Nem precisa. Já está aprovado. É que o pessoal manda e-mail e preenche o formulário. A gente fica com coisa duplicada, né? Flávia Camelo. Trancamento de matrícula. Requerimento de trancamento de matrícula. Vamos lá. Vamos ver o que é isso aqui. Desce um pouco mais, Anderson. Ela já teve alguma concessão nossa de prazo? Que está dizendo aqui que sim, que ela tinha concedido até o final de setembro para realizar a defesa da dissertação. Anderson, você sabe como é que está o prazo dela? Você tem essa informação aí? Tá. Quem é o orientador dela? Pode descer aí, Anderson, por favor.
Tá, ok. Deve ser o Roberto, se ela faz parte do CMC. Pode descer, porque isso aqui não... núcleo... Ok, tá falando sobre as atividades dela, beleza. O núcleo lá do Roberto. Ok, pode descer. Tá, ok, pode descer. Flávia Camelo. Tá, e o orientador, Roberto. Agora eu quero saber como é que tá o prazo dela, de que turma que ela é. Se ela disse que... Se ela está dizendo que tinha sido permitido para ela defender até setembro, quer dizer que o prazo dela já estava em cima, inclusive? Era da turma de 2019, então? 2019? Não, gente, ela é dessa última turma. Não, essa é outra Flávia. Ah, é outra Flávia? É tudo com animal. A outra era coelho, essa é camelo. Mas eu acho que... Qual foi? Teve um outro prazo que a gente prorrogou, não foi da pessoa ir até o prazo final, que era de fevereiro, né? Acho que a Elídia, ela fez o mesmo pedido. Até o da Daniele também tinha sido assim, né? Isso, ela tinha feito esse pedido de trancamento, a gente ficou sem entender o que era, eu consegui entrar em contato com a Elídia na hora da reunião, porque ela já tinha me falado mais ou menos o que era. A Flávia ainda não sabia, mas... e aí, acho que na hora da reunião, vocês decidiram que seria plausível até dezembro. Até dezembro, porque, na verdade, o prazo fatal é fevereiro ou fevereiro, março, mas as professoras estariam de férias. Sim. E aí, talvez deferir o dela, sendo até dezembro? A Flávia pode defender até 24 de... É o mesmo caso da Elídia. É o mesmo caso. Eu acho que é a mesma coisa, o mesmo prazo, porque o semestre vai acabar, né, final de janeiro, não tem... Não, nem final de janeiro, o semestre acaba no começo de janeiro. Começo de janeiro, O semestre da pós termina, na verdade, em dezembro. Da graduação que termina nas 2 primeiras semanas de janeiro. Eu acho também que a gente pode deferir aí o prazo dela, mesmo caso da Elídia, para que ela defenda até... Na verdade, é que ela deposite até dezembro, não é isso que a gente deferiu? Não, é defesa mesmo, Defesa Alexandre. mesmo. Porque... Ah, não, que eu tô confundindo com o caso de Daniele, que Daniele que tinha que fazer seminário ainda, né? A Elídia, como era só defender mesmo, só a dissertação, a gente prorrogou... Na verdade, o da Elídia, ele foi a prorrogação do semestre, né? A Flávia Camelo que pediu muito depois. Porque o dela, a gente decidiu lá, foi o quê? Início de setembro, né? Ficou quase mesmo 4 meses, né? Da duração do semestre. Aqui que ela demorou para pedir, já estava com prazo passado, né? Sim. Já pediu, já com prazo findo, né? Isso. Por mim, ok, a gente pode deferir, mas para ela defender até dezembro. No máximo até 17/12 e depósito 2/12. Por mim, pode ser. Eu concordo com a proposta do Anderson. Que é a mesma coisa que a gente decidiu para a Elídia. Por mais que isso não dá, porque senão ela vai ultrapassar o prazo. Ou a gente vai estar de férias quando ela quiser defender, e aí ela não vai ter como defender. É para ser viável. Como votam aí os demais? As demais e o Anderson. Deferir, ok. Flaviane e Anderson. Beleza. Então, aprovado até dezembro nos termos sugeridos pela secretaria. Vamos lá. Pelo técnico administrativo. Ana Laura. Você tá sem som. Desculpa, gente. Se vocês quiserem aproveitar já e ver o do Leopoldo, o dele deve estar próximo aí, mas é o mesmo caso. É da mesma turma, é a mesma coisa. E eu me orientando, né? Orientando. Ele também está requerendo esse adiamento aí? De prazo. Ele pediu, aí eu perguntei para ele se até... Como ele veio falar comigo, eu já sabia do da Elídia, né? E aí ele falou que até dezembro seria um prazo plausível para ele. Possível, né? Por mim, pode ser. Já podemos deferir do mesmo jeito. Aí o dele aí. Tá. Apesar de que a dissertação do Leopoldo está praticamente pronta já. O pedido é de trancamento de matrícula, mas a verdade, Anderson,
a Flávia pediu exatamente a mesma coisa. Eles não podem ficar matriculados em defesa, não? Como é que é? Tarefas especiais. Tarefa especial? Eu acho que pode. Eu acho que esse povo tá pedindo errado, Alexandre. Eu acho que eles fizeram Poxa. os pedidos errados, igual É. pegaram da Elídia e fizeram o mesmo pedido, né? Eu vi o que... Eles são matriculados em tarefa especial. Então, não é, eu acho que não é o caso de deferir trancamento, não é trancamento. É deferir o adiamento. É isso. Tá? Então, tanto no caso do Leopoldo... E eu acho que talvez, Alexandre, até na justificativa para apresentar para eles, Anderson, falar isso, sabe? Que o pedido não é de trancamento, mas seria uma de prorrogação de defesa, e, né, que não é possível ou só é possível nos prazos tais. Isso. Então, eu defiro nesses termos, que tanto o caso do Leopoldo quanto da Flávia, da mesma forma que a gente decidiu no caso da Lídia, que eles possam defender até dezembro, considerando, inclusive, que para defender em dezembro, eles têm que depositar também em dezembro, né? Para dar tempo da pessoa. Isso. Beleza. Ok. Então, por mim, indeferido aí do Leopoldo, nesses termos, não de trancamento, mas de adiamento de defesa. Ok? Vamos voltar, então, no anterior aí. Rodrigo Ferreira. Todo mundo... Não, artigo 28. Também pedindo trancamento. Ô, Ana Laura, eu acho que vai ser legal você mandar uma mensagem para os seus coleguinhas para falar para eles que o caso não é de trancamento. Os que entraram em contato, assim, eu entrei em contato com vários, sabe? Depois do da Elídia. E aí os que me conversaram comigo, eu tentei instruir da melhor forma. O Leopoldo, eu acho até que ele tinha feito o requerimento certo. Tá, acho que o Rodrigo estava presente aqui, não estava? Rodrigo, você está aí, né, Rodrigo? Você está aí online, Rodrigo? Você está só de corpo, só de carinha, tá aí. Não, estou Você aqui. quer... Estou aqui, sim. Ok. Eu acho que você já integralizou todos os créditos, então eu acho que o seu caso... Você está pedindo o que exatamente? É para que você possa defender depois? O que é o seu pedido? Não, na verdade é o seguinte, porque em razão de algumas mudanças aí, profissionais, cidade, tudo, eu acabei atrasando mesmo na minha pesquisa. Aí conversa com o Bruno, né, que é meu orientador, ele falou assim, ó, eu acho que você pode fazer um pedido, você trancar por 6 meses, para a gente, digamos assim, né, dar um gás aí no que você ficou prejudicado do andamento da pesquisa e que vai ser melhor para você. Foi uma sugestão dele. Mas deixa eu só entender. Você já cumpriu, já integralizou todos os créditos. Você está agora com tarefa especial. Já. Tá. O que você já quer... integralizei todos os créditos, eu estou pendente o seminário. Eu não fiz a qualificação. Ok, mas a sua qualificação deveria ter sido feita quando? Agora, junto com o pessoal que fez agora. Com o pessoal que fez agora. Então, na verdade, você está querendo adiamento do seu prazo por 6 meses. Isso, seria isso. Tá, então o pedido, na verdade, é outro, porque trancamento, a gente quando você ainda está cursando disciplina, a gente pode falar propriamente aí em trancamento e tal. Mas no seu caso, na verdade, o que você está querendo é adiar a sua defesa, o seu seminário, portanto, a sua defesa em 6 meses. Isso, seria isso. Tá. Qual que é o prazo final da sua turma para defesa? Qual que é o prazo de defesa dessa turma? Maio, 30 de maio. Entendi. 30 de maio é o prazo para completar os 24 meses. Na verdade, acho que seria fevereiro, março. É o que a gente já prorrogou. Mas é o que a gente já por 2 meses. prorrogou. Acho que a gente prorrogou por 2 meses. Uma coisa assim. Então, e aí? Que essa turma foi o que a gente prorrogou o seminário, e aí depois a gente foi analisar de novo e prorrogou o depósito. Eu acho que no caso dele, Alexandre, a gente tem que fazer a contagem, porque ele tem que fazer o seminário e a defesa. Né? Então, que aí entra a questão, se aí é prorrogar 6 meses de quê? Prorrogar 6 meses do seminário agora, que foi setembro, ou prorrogar 6 meses do prazo final de maio? Porque trancamento não é, né? Sim.
Sim, por isso que eu estou dizendo, o pedido, na verdade, não é esse, o pedido não é de trancamento, a questão é de adiamento de prazo. A minha questão existe a possibilidade de fazer esse adiamento sem violar aí o máximo de tempo de integralização? Acredito que sim, porque o prazo máximo nosso seria só 2023. Né? Fevereiro de 2023. De 2023? Ah. Não, o prazo máximo de 36 meses, né? Ah, que susto. Ok. Desculpa. É porque o prazo de 24 a gente já extrapolou ele e passou para maio. O da minha turma toda. O que me preocupa nessa história é que a gente já deferiu mais de uma vez o adiamento para essa turma, né? E a gente eu me lembro do Amaury ter falado isso bem assertivamente na reunião para trás, do tipo, não vamos deferir mais nenhuma outra forma de adiamento, já que foi, Não, para minha turma não. Foi para a turma anterior. Porque para a turma anterior foram 2 adiamentos gerais para a turma. Primeiro foi para, não lembro como, uns 2 meses, e depois foi para junho ou julho. E aí, por último, teve um pedido de adiamento da turma, no geral, e aí que o colegiado considerou que não era mais possível falar em adiamento geral. Ok. Que a turma, ela foi, vamos considerar assim, já foi favorecida pelo Sisbin, que o prazo do Sisbin caiu, e que aí quem quisesse fazer o pedido de adiamento faria individualmente, como é o caso da Flávia e do Leopoldo. Então, Okay. não é da minha turma. É de outra turma, então, que a gente está É da tratando outra aqui. Já não turma, sei, já estou isso. sabendo mais. A minha turma Eles teve... tiveram prorrogação do seminário, né? A gente prorrogou o seminário. Então, mas eu lembro que na época que pediram a prorrogação do seminário, vocês pediram também já a prorrogação da data da defesa. Então, mas aí, assim, na minha cabeça tá que foram 2 prorrogações por causa disso. Sim. E aí, na época, o que aconteceu? Prorrogou o seminário, e aí depois que a gente combinou, o que ficou combinado no colegiado? Não, a gente vai decidir sobre a data final depois que já tiver, né, previsto. Isso. E aí que foi essa prorrogação para 30 de maio. Isso. Mas é porque então, esse assim, caso se a gente for analisar tecnicamente, entendeu? Já teve... por isso que eu perguntei em qual que a gente está contando, sabe? Porque se ele está pedindo 6, o colegiado já prorrogou 2 para todo mundo. Então, assim, não sei se seria mais justo conceder mais 4, né? Até assim, setembro, que fosse do que ele está pedindo, né? Mas eu acho assim... Enfim, e eu volto naquela fundamentação desde quando era a outra composição do colegiado. Então, Alexandre lembra, Anderson lembra, do professor Roberto falando, né, dos outros professores falando assim, não tem essa questão de tempo simplesmente, né, para ser adiada, porque com mais tempo meu trabalho vai ficar melhor, todo trabalho vai ficar melhor com mais tempo. Né, eu acho que a justificativa, eu fico até assim, meio em dúvida, né, tendo a questão que a gente já prorrogou para a turma inteira, né, e até maio do ano que vem, então tem assim, mais 2 meses inteiros esse ano e mais 5 ano que vem para fazer o seminário e para defender, eu não sei, sabe, como é que eu acompanho meu voto nesse caso, não. Mas aí, só para registrar, gente, é porque o que o Amário falou em relação a não ter mais pedidos era para outra turma, não foi para mim. Sim, eu sei, mas eu estou falando assim, Ana Laura, que as questões... Uma coisa é... eu tô falando pelo que eu estou lendo aqui na tela, gente, da fundamentação do pedido, da excepcionalidade do caso que justifique, entendeu? A prorrogação. Porque, assim, a dedicação necessária da pesquisa, gente, todo mundo sempre precisa mais. Pois é, a minha questão é com relação, se a gente adiar o seminário, se isso vai implicar também em adiar a defesa. E isso já começa a me preocupar bastante com relação a gente estar formando um monte de turmas que rompem o prazo mínimo de 24 meses. Isso não é o ideal de jeito nenhum. Durante esse ano a gente teve o problema da pandemia, óbvio, né? Mas já tivemos o adiamento uma vez por causa disso, desse seminário em 2 meses.
pelo menos, né? Sei, eu acho que a gente até poderia pensar aí nesse seminário acontecer até o final deste ano, mas mantida a data final de defesa. Então, eu teria menos tempo entre o seminário e a defesa. Se a defesa acontecendo em maio, teria aí 5 meses depois do seminário para poder fazer as adequações e depositar. Nesse sentido, por mim, até poderia ser o caso. Adiar o seminário até dezembro, faz o seminário em dezembro, mas mantida a data de defesa em O maio. seminário já está adiado, gente. Já adiou, entendeu? Eu acho que a questão é o prazo final mesmo. E aí eu volto a tratar, sabe? Para mim, amadurecimento do trabalho, pesquisa necessária, etc., não é fundamentação de prorrogação. Pois bem, por mim, a gente pode deferir aí o seminário, a obrigatoriedade do seminário ser realizado esse ano ainda, enfim, mas mantida a data de defesa, mantida a defesa para maio, como o restante da turma, para ficar dentro dos 24 meses. Esse é meu encaminhamento aí. Como é que votam os membros? Ok, Natália? Anderson? Não sei, talvez se o Rodrigo falar se atende ele, tá? Já que ele tá aqui. Pode falar aí, Rodrigo. Não, assim, eu preciso desse tempo a mais, mas até dezembro já, né, já dá para correr atrás aí, enfim. Vou me dedicar aí para, com esse tempo extra, cumprir a meta aí que eu preciso. Ok. Ana Laura? Ok. Acho que Flaviane não tá. Flaviane fechou, ele deve estar tentando resolver outra coisa. Tô Mas ela dando comida para o Tomás. imaginei. Esses horários seus são muito difíceis. Estou de A gente acordo tem com você, requerimentos Flaviane. demais, mas ok. Aprovado, então, nesses termos, não trancamento, mas a definição é para o seminário ser realizado até o final do ano. Obrigado, Rodrigo. Vamos lá, Anderson, ver se a gente consegue terminar. Uma pergunta, professor. Diga. E em dezembro Pode seria falar. até que data isso? Eu estou falando assim, seria até quando em dezembro? Só para eu me organizar aqui. Uai, a gente vai entrar de recesso próximo, que é do dia 17 ou 20 de dezembro, né? Então tem que ser antes disso. Você tem que marcar sim, com o Bruno tudo bem. e com mais um professor para fazer esse seminário antes da gente entrar no recesso. Perfeito, obrigado. 17/12. Mas depósito não, Anderson. Não, esse é o da Elide, é o das meninas da turma de 2019. O dele é até maio, a defesa. Mas eu acho que o que o Anderson colocou é porque também a gente tem que depositar antes, né, para a secretaria, lá no seminário. Não, mas não é dezembro que vocês têm que depositar. Não, depositar que eu falo o material da qualificação. A gente também tem um formulário para preencher, é isso, não é, Anderson? Entendi. Isso. Ok, beleza. Ok, tá certo. Exatamente. Aí fica para o Rodrigo as mesmas datas do seminário, que seria da defesa da Elide. Tá. Vamos lá, Anderson. Próximo aí. Eloá. Para que seja coorientada pela professora Natália. Ok. Por causa da licença maternidade da Dayara. Você quer falar, Ana Laura? Mas, por exemplo, por mim não tem nem o que discutir. Isso, eu só ia falar para facilitar, e a Eloá também tá aqui, né? Mas o dela é pedido de orientação pela Natália, que tá aqui também. Por mim, não precisa nem discutir, tá ok, tá aprovado. Tá? Tem discussão isso não, tá? Acho que vai ter um pedido do Washington assim também, né? Porque eu... Obrigado, Eloá. Não vou nem te dar a palavra, né? Só porque a gente está um pouquinho querendo terminar aqui, mas, enfim, tá super aprovado. Washington, a mesma coisa, para que o professor Alexandre seja o orientador dele, não é isso? Exatamente. Então, eu, obviamente, voto a favor disso. Todo mundo favorável, em razão da licença da professora Yara.
Beleza. Felipe, vamos lá. Como é que é o negócio? Ô Alexandre, sobre essas duas coorientações, eu acho que no futuro a gente tem que pensar um pouco sobre isso, porque são orientadores de linha diferente. Verdade, são de linhas diferentes. E, por exemplo, talvez agora não tenha solução, mas tem que começar a pensar nisso no futuro próximo, porque senão isso dá vai dar distorção no Sucupira. Mesmo sendo só com orientação, não orientação, porque não é uma troca de orientação, é só com orientação. Mas vocês provavelmente vão presidir a banca, né? Presidir a banca. Na verdade, assim, em outros programas é orientação, não fica em co-orientação, porque a Natália nem participa da banca. Eu acho que esse negócio está errado, não, Natália? Tá, não. A norma da UFOP que tem essa previsão. Mas eu acho que a professora está em licença maternidade, como que ela vai continuar como orientadora se ela não está trabalhando? Então, mas fica com orientação, mas eu não sei, Flávia, para falar a verdade. Mas eu lembro que a Yara pesquisou e ela chegou a mandar para mim um resumo, não sei se mandou para o Alexandre também, mostrando que era essa questão de orientação. É como se ela... Né, não, tivesse... eu até entenderia isso questão, se ela não tivesse se ela não tiver em licença durante o período da banca. Mas como que vai ser a banca? Se ela tiver de licença maternidade, ela não pode nem participar, gente. Tem que olhar, eu não me lembro. Eu lembro que a Yara conversou comigo, mas eu não me lembro qual foi a norma. E como a licença maternidade nossa é de 6 meses, corre o grande. Não vai cair na banca dos meninos? Depende. Aí a Eloá quiser falar, porque... Não, eu estou só na dúvida. Eu tenho duas questões. Uma é ser docente de outra linha, e na hora de registrar isso no Sucupira, como é que nós vamos fazer se a professora tiver em licença durante a data da banca? Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, o professor Dierle tirou licença lá na PUC, eu recebi todos os orientandos dele e o professor Dierle não participou da banca. Porque você é orientadora. A orientadora passou a ser eu e o orientador anterior passou a ser o Dierle. Aí eu não sei se é porque é uma instituição privada, por isso que eu tô muito na dúvida se é essa forma da gente tratar isso, mas para proteger a própria professora, que está em licença maternidade, porque ela não pode realizar atos de... Entendeu? Deixa eu só ver aqui. Eloá, diga. Você que está mais por dentro. Não, o que no requerimento que a gente colocou foi da resolução 004 de 2017, que fala sobre a questão da coorientação do orientador que ficar por um prazo superior a 2 meses ausente, ele vai indicar um coorientador. E a outra também é o regimento interno, no artigo 34, parágrafo 1º, que estando o orientador impossibilitado de participar da banca, o colegiado designará um substituto. Essas foram as duas normas que a gente usou para fazer o requerimento de coorientação. Então, como ela não poderia estar na banca, aí seria o substituto o coorientador. Então, demandaria... Então, talvez o colegiado pode até deferir, mas assim, não sei se ela vai estar de licença até, mas provavelmente sim, até na defesa, que aí fazia o deferimento da coorientação e depois, né? E depois uma aí nova faz depois deliberação. se faz agora, já, né, assim, se o professor estiver em licença, que seja o coorientador, o substituto presidente da banca. Já resolve. Por mim, ok. Pela norma da UFOP, por essa CEP aqui, do regimento interno.
Ok, eu acho que na verdade é isso. A gente pode aprovar agora a orientação e mais para frente, quando for marcada a data de defesa, aí o colegiado delibera de novo sobre, diante da impossibilidade da orientadora por causa da licença, quem é que vai presidir a banca. Provavelmente a gente vai deliberar que vai ser o co-orientador. Ok? Ô, Natália, tem que falar com a Natália e Bruno, como é que a UFOP não está nem aí para as professoras em licença maternidade, né? Porque não tem nem previsão explícita, então. Tem que falar com o Bruno, não é comigo, não, porque lá na Pois praça é, a gente briga acolhe lá. todas as mães. Pois é, então, vocês têm que com o brigar Bruno. lá. Pois é, mas é muito. Eu tô chocada de não ter uma previsão para a situação específica de professora de licença maternidade na pós-graduação. Estão usando uma norma genérica, então, não é isso? Sim. Isso, não tem. Aqui, eu falo, na minha competência, para as alunas tem, viu? Licença maternidade, para todo mundo lá regulado. Muito bem. Ok, vamos lá. O Felipe Santiago, ele é orientando do Bruno, e ele pede autorização, então, né, para poder fazer uma disciplina lá do programa da UFMG, que vai ser dada aí pelo Rodolfo Viana, para outubro agora, vai começar agora dia 18 de outubro. E o Felipe está, inclusive, aí. Mas, enfim. Isso, acho que o Felipe está aí também. Mas só para Uhum. adiantar que essa disciplina vai ser cursada agora, né? Se caso o colegiado aprove. Eu acho que o Caio também fez um requerimento igual, se eu não me engano, é para a mesma disciplina. Ou disciplina parecida. E tem a Márcia também, que fez um pedido bem semelhante, que também é para cursar numa disciplina que vai começar ainda também, na UFMG. Vamos por partes, eu acho que estão todos aí. Diga aí, Felipe, rapidamente, defenda aí seu peixe e a gente já delibera de todo mundo. Então, de prontidão, eu pedi a anuência do Bruno para poder correr atrás da disciplina isolada. Aí consegui, fui atrás do professor Rodolfo Viana, eu juntamente ao Caio, né? Nós somos orientantes do Bruno. E aí a gente conseguiu nós dois a carta de aceite. E aí agora a gente vem ao colegiado pedir homologação, tanto para integralização de créditos, né? Que vão faltar só 4 créditos, tanto para mim, tanto para o Caio contabilizar aí no nosso histórico. E também que vai ser de grande valia, assim, para o nosso conteúdo do projeto de dissertação. Ok. O pedido de vocês é mais ou menos como o que a gente já deliberou aqui da Jordana e etc, né? O Caio também é a mesma disciplina, Caio? Né? Também é a mesma disciplina, Bruno. professor. Oi? Sim, também. É a mesma disciplina e eu também sou orientando do Bruno. Ok. E deixa eu só ver aqui, Márcia, você não é orientando do Bruno, né? Oi, não. Sou orientando qual a da disciplina Flávia. Da Flávia. Para eu cursar uma disciplina que chama Uso Tático do Direito do Trabalho, que vai ser ofertada pela UFMG. Eu começaria no dia 18 de outubro, assim como os demais. Essa disciplina trata, além de uma base marxista, né, para minha dissertação, como a disciplina que foi abordada na última disciplina da Flávia, que foi a que eu fiz, trata do ecossocialismo, que é uma das formas que a Flávia trabalha no direito de trabalho e epistemologias dissidentes. Aí, além da grande valia, seria um conhecimento contínuo, né, em relação à disciplina que eu fiz no período passado. E aí, esses créditos, caso sejam integralizados futuramente, mas aí eu entendo que é outro momento, né, que eu tenho que fazer o pedido, eu também terminaria os meus créditos. Quem que dá essa disciplina lá? Gustavo Seferian. Gustavo Seferian. Tá. É só curiosidade mesmo. Ok, em deliberação. Favoráveis, ok. Flaviane? De acordo. Ok, também estou de acordo. Então, deferidos aí os pedidos da Márcia, do Caio e do Felipe. Ok? Com isso a gente terminou, Anderson? Pelo amor de Deus. Márcia. E Caio. Ok. Obrigado, pessoal, aí, os alunos. Eu só queria pedir que vocês aprovassem a ata 41. Eu sei
que vocês não leram ainda, mas eu posso lê-la rapidamente aqui para vocês, fazer uma leitura transversal. Eu li aqui, só que meu nome tá errado. Só faltou Eu vi só que um você N a não- mais no eu- final. Só. Na verdade, eu já tinha corrigido isso, eu não sei o que eu fiz com o arquivo, que ele sumiu aqui no meu computador e não está no Drive também. Mas isso eu vou corrigir, tá? E aí, aquela sugestão que eu tinha feito até em e-mail, né? Mas só para constar mesmo que o colegiado sugeriu que o meu acordo não ficasse só como um acordo individual, que é de interesse do colegiado, porque se a gente precisar disso, seja para qualquer efeito, né? Da FRJ. Mas só uma sugestão mesmo. E, na verdade, Ana Laura, até foi feito lá o ofício para o FRJ, Isso. inclusive. A gente fez de ofício. Mas eu acho que seria legal constar eu na ata. posso fazer constar em ata isso, de que houve a sugestão de que a gente fizesse um acordo com o FRJ, nesse sentido. Então, assim, eu vou só acrescentar isso, fazer essa correção aí do nome, mas no mais eu queria deixar aprovada essa ata para a gente já colocar no site. Ok? Ok, pessoal, então aprovada a ata da 41. Já temos 2 horas de reunião, tinha muita coisa para a gente falar, enfim, mas com isso a gente fechou tudo que a gente tinha para fazer. Pelo menos que deu para aprovar, né? Aquela outra resolução eu vou deixar para a gente poder fazer as sugestões no Google Docs, tá? Obrigado pela presença de todas e todos aí, e então fechamos essa ata. Espero agora em novembro